Rapaziada, prazer grande. Vamos continuar o nosso trabalho. Estamos estudando a parte de estruturas organizacionais. Nós estamos estudando aqueles 6 pontos descritos por Robbins com relação à elaboração da estrutura organizacional, ou seja, aqueles 6 pontos que devem ser considerados no momento de elaborar uma estrutura organizacional. Claro que estrutura organizacional formal. O organograma descreve a estrutura organizacional formal. Lembrando que o organograma nada mais é do que reflexo da função organização. E como eu já tinha falado anteriormente, organização significa divisão de tarefas entre pessoas, setores, autoridade e os recursos necessários à execução dessas tarefas. Lembrando também, queridos, que a função organização ela é consequência da função planejamento. Dentro das funções organizacionais ou funções do processo organizacional básico, você tem a função organização, que é consequência do planejamento. Porque o planejamento é das funções a função mais importante. Voltando no slide, só para a gente relembrar alguns conceitos básicos, eu falei para vocês que 6 elementos básicos devem ser considerados quando fosse elaborar uma estrutura organizacional, segundo Robbins. Falamos da questão da especialização, ou seja, o colaborador vai ser especialista em uma única tarefa, em uma tarefa simples e repetitiva, ou ele vai ser multiárea. Ele vai ser especialista em várias tarefas, em várias áreas de conhecimento. Vimos a questão da cadeia de comando, se vai ser uma linha única de autoridade ou um duplo comando, como acontece, por exemplo, numa estrutura que a gente vai estudar, que é uma estrutura inovativa, que é a organização matricial. Vimos também a questão da amplitude de controle, e nós vimos que existe a estreita e vimos que existe a larga. A estreita é quando eu tenho um chefe para poucos subordinados. A larga é quando eu tenho um chefe para muitos subordinados. Tudo isso nós estudamos, tudo isso nós já vimos. Vimos a questão da centralização e da descentralização. Se a autoridade está no topo, ou seja, se é uma autoridade centralizada ou se é algo descentralizado. Há um compartilhamento da autoridade do poder, como acontece nas organizações ou nas estruturas horizontalizadas. E vimos também a questão da formalização. Muita formalização, muita regra. Pouca formalização, pouca regra. Como eu falei para você agora há pouco, a questão da empresa Facebook. Ok? Bom, o que a gente vai ver agora é a departamentalização. Ou seja, a gente vai estudar a base para o agrupamento das tarefas. Beleza? Fechando aqui. Na realidade, a gente vai ver tipos de estruturas organizacionais. Lineares e funcionais. E dentro da estrutura linear e da estrutura funcional, a gente trabalha com os critérios de departamentalização. Lembrando, estrutura linear e estrutura funcional são estruturas tradicionais. Organização matricial e outras, em rede, híbrida, que a gente também vai estudar, são estruturas que nós vamos classificar como estruturas inovativas. Estruturas inovativas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Próximo slide, dentro do contexto da departamentalização. Primeira coisa importante, a gente vai descrever e vai diferenciar o que é uma estrutura formal, o que é uma estrutura informal. Estrutura formal, à sua esquerda, é aquela oficialmente definida da empresa, com todas as formalidades e padrões vigentes, quanto à forma de preparação e divulgação de normas a respeito. Essa estrutura formal será encontrada em simples comunicados, instruções, manuais de procedimentos ou organização, trabalho de organização, sistemas e métodos. A forma gráfica é o organograma e a forma descritiva é a descrição de cargos. Fechando aqui em mim. O organograma é o gráfico que demonstra a estrutura formal de uma organização. O organograma é o gráfico que demonstra a estrutura. Detalhe importante, o organograma
não revela os aspectos informais. O organograma não revela desentendimentos, nível de relacionamento, como que é a interação entre as pessoas, como que é o relacionamento interpessoal. O organograma só revela os aspectos formais, apenas os aspectos formais, hierarquia, autoridade e assim sucessivamente. Tudo bem? E a forma descritiva é a descrição de cargos. Descrição de cargos, que é um assunto lá de gestão de pessoas, nada mais é do que você descrever o que o ocupante vai fazer. Ou seja, você faz um organograma e cada cargo tem a sua posição na estrutura organizacional. E descrição de cargos nada mais é determinar a tarefa, dever, atribuição, responsabilidade de cada ocupante que faz parte da estrutura organizacional. Beleza? Voltando lá, olha que interessante. Embora necessária e tantas vezes desejada, a estrutura formal poderá não ser adequada em determinadas empresas. E mesmo sendo adequada, terá que conviver com a estrutura informal. Fecha aqui em mim. Cada tipo de organização tem a sua estrutura organizacional. Agora há pouco, quando eu falei de amplitude de controle ou amplitude administrativa, eu mostrei para você duas estruturas. Uma estrutura alta verticalizada para empresas mais burocráticas, empresas mais tradicionais. E eu mostrei para você uma estrutura horizontalizada ou estrutura achatada para uma empresa mais nova, empresa que tem um trabalho em equipe. Isso eu já mostrei para você. Isso foi mostrado para você. Então, ou seja, cada empresa tem que ter uma estrutura organizacional adaptada à sua realidade. Cada empresa, cada organização tem que ter uma estrutura que tem relação direta com, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, com como é a estrutura, os objetivos organizacionais, a política da empresa e assim sucessivamente. E um detalhe importante, a estrutura formal que é descrita no organograma irá conviver com a organização informal. E a organização informal tem a ver com os relacionamentos, com os desentendimentos, tem a ver com o nível de interação, de amizade entre as pessoas. E um detalhe, hein? A organização informal ou a estrutura informal não será descrita no organograma. O organograma só revela os aspectos formais. Volta no slide lá. À sua direita, acompanha comigo. Estrutura informal. Os funcionários das empresas pertencem automaticamente e inevitavelmente à vida informal das mesmas. Deste relacionamento do cotidiano surgem entendimentos extraestruturais, conceitos alheios às normas, desentendimentos, eventuais conflitos, lideranças naturais e amizades e ações benéficas ou ações prejudiciais à empresa. Interessante isso, conflito, futuros líderes naturais, amizades e ações benéficas ou prejudiciais à empresa. Fechando aqui em mim. Na estrutura informal, por exemplo, futuros líderes informais vão surgindo. Quando eu falo para você líderes informais, eu estou querendo dizer que é aquela pessoa que, hierarquicamente falando, não é superior a ninguém. Mas ele tem aquele traço, aquela característica inata. Ele se destaca. Então, na organização informal, líderes informais vão surgindo. Na organização informal, você tem conflitos, relacionamentos, desentendimentos, conceitos e entendimentos alheios às normas. O que a gente vai chamar de gestão de pessoas, de aprendizagem organizacional. Você aprende com o contexto, você aprende com o cotidiano, você aprende com o dia a dia. E isso você também vê dentro de uma organização que a gente vai considerar como organização informal. Só que tem um detalhe muito interessante. Olha só, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, nós temos a organização formal, nós temos a organização
informal. Já falei que a organização formal é aquela que está descrita no organograma organizacional. A organização informal tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com as interações, tem a ver com os entendimentos extraestruturais. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte. A primeira pergunta você já sabe responder. A organização informal não é descrita no organograma. Isso já foi respondido. Não tem problema. Mas a pergunta que eu faço para você é outra. Quem é que influencia o sucesso ou insucesso de quem? A pergunta é a organização informal que influencia a organização formal? Ou é a organização formal que influencia a organização informal? Essa é a chave da questão. Claro que eu estou falando isso no sentido moderno. Estou no século XXI. Então a resposta é: a organização informal influencia diretamente a organização formal, tanto o sucesso quanto o fracasso da organização formal. A organização informal influencia diretamente, né, a organização informal, tanto o sucesso quanto o fracasso da organização formal. Moral da história, mesmo a organização informal não estando descrita no organograma, preciso tomar muito cuidado e preciso estar muito atento ao que acontece na organização informal, porque a organização informal tem impacto, tem influência direta, tanto no sucesso, quanto no insucesso, quanto no fracasso da organização formal. Claro que a gente está puxando isso aí até um pouquinho para a gestão de pessoas. É nesse sentido que eu estou abordando com você. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. 2 estruturas consideradas tradicionais. À sua esquerda, nós temos uma estrutura linear. À sua direita, nós temos uma estrutura funcional. A primeira coisa que você precisa prestar muita atenção aí, nesse slide, você tem que estar atento, né, às características. Eu queria que você percebesse que a organização que está em azul e a organização que está em verde são praticamente a mesma coisa. Ressalvado uma única diferença. À sua direita, na organização funcional, você tem fluxo cruzado de comunicação. Ou seja, você tem essa comunicação transversal, essa comunicação longitudinal. Então, a primeira coisa importante é isso. Então, à direita, organização funcional. À esquerda, organização linear. As estruturas são tradicionais, ou seja, são altas, são verticalizadas. Mas na organização funcional, à sua direita, você tem um fluxo cruzado de comunicação. Esse detalhe é a chave para você diferenciar as duas. À sua esquerda, na organização linear, que é o desenho azul, o que você tem? Princípio da autoridade linear. Autoridade única ou unidade de comando. Generalização. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que tudo tem que passar na mão daquele que está lá em cima. O que a gente vai chamar de organização linear. Então, à sua direita, o texto, estruturas tradicionais, estrutura linear, mais simples de entender e implementar, é indicada para pequenas empresas e situações estáveis quando contrata-se assessoria externa. São características desse tipo de estrutura. Autoridade linear única, tudo tem que passar na mão daquele chefe máximo. Centralização da decisão. O formato é um formato piramidal e nós temos uma comunicação formal linear. Quando eu falo para você de comunicação formal linear, significa dizer que uma comunicação tem que passar no sentido de ascendente e descendente, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, olha só colocando o desenho aqui, ó. Organização linear. Eu não vou escrever as características, porque as características já estão no slide.
O que eu quero mostrar para você aqui nesse desenho são as características, principalmente com relação à parte da hierarquia e com relação à parte da comunicação. Então, o ponto importante que você precisa entender na organização linear, que é uma organização tradicional, significa dizer que é uma organização alta, que é uma organização verticalizada. Significa dizer que ela vai crescer para baixo. Para baixo. Tudo bem, eu posso colocar mais setores aqui, mas vai crescer para baixo. Ela vai crescer prioritariamente para baixo. Eu posso colocar vários departamentos, mas em regra ela vai crescer para baixo. Primeiro ponto importante nessa organização linear. Não existe o fluxo cruzado comunicativo. Se não existe o fluxo cruzado comunicativo, eu que estou aqui, eu não consigo me comunicar diretamente com esse que está aqui. Essa comunicação não existe. Então, vai ter comunicação linear. Eu vou me comunicar com o meu chefe, comunicação vertical do tipo ascendente. O meu chefe vai se comunicar com o chefe dele, comunicação vertical do tipo ascendente, de baixo para cima. O chefe máximo, tudo tem que passar na mão dele. Tudo tem que passar na mão dele. Então, esse cara vai ser um centralizador, porque tudo vai passar na mão dele, centralizador. Então, olha só, passou na mão dele, aí daqui a comunicação vem para baixo. Comunicação vertical do tipo descendente. Desse para esse, de cima para baixo, do superior para o inferior hierárquico. A comunicação chegou aqui, passa para cá. Comunicação vertical do tipo descendente. Comunicação vertical do tipo descendente de cima para baixo. Beleza? Tranquilo? Moral da história. Tudo tem que passar na mão desse aqui? Sim. Professor, se tudo passa na mão dele, ele é especialista em quê? Em nada. RH passa na mão dele? Passa. Né? A parte de compra passa na mão dele? Passa. Parte de almoxarifado passa na mão dele? Passa. Contratar alguém passa na mão dele? Passa. Pagar a conta passa na mão dele? Passa. Ele é especialista em quê? Nada. Por isso que tem escrito aí, generalização. Significa dizer que esse líder não é especialista em absolutamente nada. Ele é um líder que a gente vai considerar um líder genérico. Generalização. Beleza? Sem dificuldade? Ele é um cara genérico. Por isso que tem escrito lá generalização. Isso é uma organização linear. É uma organização tradicional? É. É uma organização alta. É uma organização verticalizada. Né? Tem formato piramidal. Só você fazer a linha que parece uma pirâmide. E não tem a comunicação cruzada. O que prevalece é a comunicação linear. Comunicação vertical. De baixo para cima, ascendente. De baixo para cima, ascendente. Cima para baixo, descendente. Cima para baixo, descendente. E tudo passa na mão desse cara, que ele vai ser o centralizador. Beleza? Voltando no slide lá, você tem a organização funcional, verdinha, princípio funcional, autoridade funcional diluída ou variedade de comando, especialização. Se nós temos especialização, significa dizer que nós não temos a figura do centralizador. Significa dizer que a autoridade está diluída. A autoridade está diluída. Nós temos variedade de comando e nós temos a especialização. Significa dizer que não precisa passar tudo na mão daquele cara que está lá em cima. Ele não é centralizador. Então, à sua direita, organização funcional, aplica o princípio funcional especialização. Caracteriza-se pela autoridade diluída, comunicação direta, descentralização e supervisão técnica. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, organização funcional. Não vou escrever as características, porque já estão no slide.
Também é uma organização tradicional. É uma organização alta, é uma organização verticalizada. Em regra, cresce para baixo. Como eu falei para você, o organograma das duas, em linhas gerais, ele é praticamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar de um organograma para outro é o fluxo comunicativo. Se o fluxo comunicativo vai mudar, significa dizer que as pessoas têm mais autonomia. Então, esse se comunica direto com esse, se comunica direto com esse se comunica direto com esse, se comunica direto com esse aqui, ó. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que a minha comunicação, que está aqui, ela não precisa passar aqui para chegar aqui. Eu posso me comunicar diretamente. Significa dizer que se eu quiser me comunicar com esse camarada aqui, ó, já tem uma linha direta, ó. Já tem uma comunicação direta. Se já tem uma comunicação direta, significa dizer que não precisa passar tudo na mão desse aqui. Significa dizer que esse aqui tem autonomia e esse aqui tem autonomia. Não é centralização. O contrário, se a autoridade está diluída, significa dizer que eu tenho descentralização. A chave da organização funcional é o fluxo comunicativo. A chave é o fluxo da comunicação. Então, o fluxo da comunicação é que me dá essa ideia. O fluxo da comunicação é que me dá essa noção exata que a gente tem aí, ó, dentro desse contexto. Consegue entender o raciocínio? Então, veja bem que coisa interessante, que coisa bacana. Se eu tenho descentralização, esse cara é especialista em alguma coisa, esse cara é especialista em alguma coisa, e esse exerce uma supervisão. Então, em vez de ser centralizador, você tem uma supervisão técnica. Você tem comunicação cruzada, você tem vários fluxos comunicativos. Isso vai acontecer na organização funcional, que também é uma organização considerada organização tradicional, mas é uma organização dita como organização funcional. Organização funcional. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Departamentalização, que é justamente aquele último ponto que ficou faltando naqueles 6, onde a gente elabora um estudo que tem a ver com a estrutura organizacional. Os novos modelos de organização advindos da Revolução Industrial, complexos e com grande número de trabalhadores, demandaram a especialização das atividades como forma de garantir eficiência. Nesse sentido, podemos entender a departamentalização como uma especialização no nível dos departamentos. Então, nós vamos ter departamentos com cada vez maior nível de especialização. É claro que isso aí é uma visão bem tradicional. A gente vai ver mais na frente que existem estruturas muito mais modernas do que essa estrutura aí. A fim de cumprir o princípio da homogeneidade, atividades de mesma natureza eram ocupadas e alocadas juntas. Assim, depois de dividir o trabalho de acordo com a especialidade, com a especialização, as atividades passam a ser agrupadas para que as tarefas comuns possam ser coordenadas. Detalhe interessante, tudo que é comum é mais fácil de ser coordenado. Tudo que não é comum é mais difícil de ser coordenado. Tudo bem? Fecha aqui em mim. Palavra-chave aqui, ó. Coordenação. Coordenação. Quando é que uma empresa tem uma boa coordenação? Quando tem cada vez tarefas mais comuns. E além de ter tarefas mais comuns, existe uma proximidade. Toda vez que você tem proximidade e toda vez que você tem tarefas comuns, significa dizer que isso facilita a coordenação. Facilita a coordenação. Por outro lado, nós temos uma outra palavrinha básica, que é a palavrinha especialização.
Professor, quando é que uma empresa é especialista em alguma coisa? Quando ela se concentra em poucos produtos. Quanto menos produtos uma empresa tem, quanto menos serviços uma empresa tem, ela se concentra mais. Significa dizer que isso facilita a especialização. Facilita a especialização. Ou seja, ser especialista em alguma coisa implica dizer que eu produzo poucos serviços ou poucos produtos diferentes. É isso que eu quero dizer. Se a minha empresa produz geladeira, fogão, micro-ondas, TV, DVD, ar-condicionado, eu vou ser especialista em quê? Consegue entender? Agora, se a minha empresa é uma empresa só de ar-condicionado, a tendência é ser muito mais especialista. Isso facilita a especialização. Beleza? Sem dificuldade? Então, olha só. Coloca o primeiro slide na tela aí. Primeiro tipo de organização, coloca lá. Organização funcional. A gente coloca lá, à sua esquerda, 3 nomezinhos. Esses 3 nomezinhos é para ajudar a gente a explicar para você as características desta organização considerada organização funcional. Para você, né, entender as características. Nós temos aqui produção, pode continuar no slide, estou escrevendo, mas pode continuar no slide. A parte de segurança. E nós temos a parte que é a parte comercial. Estou dividindo a minha empresa por funções. Daí a gente afirmar que é uma organização considerada uma organização funcional. Então, olha só, nós temos aí divisão do trabalho por especialidade, autoorientação, introversão. Fecha aqui. Especialidade, produção. Especialidade, segurança. Especialidade, área comercial. Introversão. Todo mundo tende a fazer a sua parte. Todo mundo tende, né, a desenvolver bem a sua atividade. Interessante na organização funcional é que você tem funções completamente diferentes. Produzir é diferente de atividade de segurança, que é diferente da atividade comercial. São coisas diferentes. Esse detalhe é um detalhe interessante. Volta lá no slide para a gente ver a característica. Olha só, adequada para que você tenha uma atividade continuada, rotineira, estabelecida a longo prazo. Pequena cooperação interdepartamental, contraindicada para circunstâncias ambientais imprevisíveis e mutáveis. Pequena cooperação interdepartamental. Fecha aqui em mim. As tarefas são comuns? Não. Produção, segurança, área comercial. O que facilita a coordenação? São tarefas comuns. Se as tarefas não são comuns, significa dizer que você tem uma pequena cooperação interdepartamental, ou seja, pequena comparação entre departamentos. Entre departamentos, abreviado. Por que é uma pequena cooperação entre departamentos? Porque esses departamentos são departamentos que têm atividades completamente diferentes. E se as tarefas não são comuns, dificulta a coordenação. Quando as tarefas são comuns, facilita a coordenação. Nesse caso, eu tenho uma estrutura que a gente pode considerar uma estrutura aconselhada para condições previsíveis. Ou seja, situações na empresa que a gente vai considerar como situações onde você tem imutabilidade. Ou seja, situações consideradas situações imutáveis. Organização funcional. Muito comum esse tipo de organização. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que existe uma organização que junta duas. Que ela é mista, que ela é combinada. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Entendeu o raciocínio? Beleza? Show de bola, galera!